Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, havia uma campanha evangelística. by the name of Robert Boothby. Havia um evangelista de nome Robert Boothby. Boothby was not what I would call a great dynamic preacher. Este pregador era um pregador que nós não podemos dizer que era um pregador muito dinâmico, But he was a great soul winner. mas era um grande ganhador de almas. Very sincere. Era muito sincero. And he knew the Bible well. E ele conhecia muito bem a And he Bíblia. baptized hundreds. E ele batizou centenas de pessoas. He would often teach field schools and teach young preachers the art of evangelism. E ele normalmente ensinava a alguns estudantes a arte de fazer evangelismo. One night after one of the meetings, one of the young preachers came up to Pastor Boothby. E uma noite, após ele ter feito uma ação, um jovem pregador veio falar com este He pastor said, Boothby. Pastor Boothby, I have a question. E ele disse, Pastor Boothby, eu tenho uma pergunta. Why do you get so many decisions for Christ in your ministry and I get so few? Por que você tem tantas pessoas a tomarem decisões para Cristo e eu tenho tão poucas? Pastor Boothby looked at the young man, E então o pastor Boothby olhou para o jovem, put his hand on his shoulder, pôs as suas mãos no seu ombro and said, You don't expect to get people to make a decision every time you preach, do you? Eu penso que tu não esperas que todas as pessoas tomem decisões cada vez que tu pregas, ou tu esperas isso? No, Pastor, I don't expect them to make a decision every time I preach, but I wish they would sometime. Não, pastor, eu não espero que eles possam tomar decisões em cada noite, mas eu gostaria que pelo menos eles pudessem tomar. Pastor Boothby looked at him and said, E então o pastor Boothby olhou para ele e disse, Unless you preach a menos que tu pregues, like you expect people to make a decision every time you preach, a menos que tu esperas que as pessoas façam decisões em cada noite que tu pregas, they will not make decisions. eles não farão decisões. Every time I walk into the pulpit, Cada vez que eu vou para o púlpito, I have that sense that the Spirit of God is going to come down. eu tenho este sentimento de que o Espírito de Deus vai descer. We are not preaching to tickle their imagination. Nós não vamos pregar apenas para estimular a sua imaginação. We're not preaching simply to give them more facts. Nós não vamos apenas pregar para lhes dar mais informação, mais factos. The Apostle John writes of John the Baptist O apóstolo João escreve acerca de João Batista. that when John the Baptist preached, they followed Jesus. Quando João Batista pregava, as pessoas seguiam a Jesus. The real test of preaching O teste real para o is pregador not how eloquent you are. não é quão eloquentes vós sois. The real test of preaching O verdadeiro teste para o pregador is your preaching life-changing? será que vocês pregam a fim de mudar vidas? If a person came to your church Se uma pessoa vem à vossa igreja for 10 years, durante 10 anos, would they be any different after listening to you preach for 10 years than they were 10 years before? se ao fim desses 10 anos não houver nenhuma mudança nessa vida, I'm not asking you, would they know more? então deixem-me perguntar-vos, será que eles conhecem? I'm not asking you, would they have more knowledge of the Bible? Eu não estou a perguntar-vos se eles terão mais conhecimento da Bíblia. Would a man be a better father because he heard you preach for 10 years? Será que um homem se tornou um pai melhor porque vos ouviu pregar durante Would 10 a anos? woman be a better mother because she heard you preach for 10 years? Será que uma mulher se tornou uma mãe melhor porque o ouviu pregar durante 10 Would anos? children be more obedient to their parents because they came to your church? Será que as crianças se tornarão mais obedientes aos seus pais porque o ouviram pregar durante esses Would 10 people anos? be more loving and kind because they heard you preach? Será que as pessoas se tornaram mais amáveis e mais carinhosas porque o ouviram pregar? Would they have a deeper prayer life and a deeper Bible study life? Será que essas pessoas têm uma vida de oração mais intensa e uma vida de maior estudo da Bíblia The porque o ouviram? purpose of preaching O propósito, o is objetivo da not to pregação fill the mind with facts, não é encher a mente com factos, but as the preached word enters the heart, it transforms the life. mas o objetivo da pregação é que essa palavra entre dentro dos corações e Every transforme time vidas. you walk into the pulpit, Cada vez que vocês forem para o púlpito, every time you give a Bible study, cada vez que vocês derem um every estudo time you bíblico, hold a seminar, cada vez que vocês fizerem um the seminário, Spirit of God is working through you to touch some life. acreditem que o Espírito de Deus quer trabalhar através de vós para tocar em algumas vidas. Somebody is going to come to Christ that night. Alguma pessoa pode vir até Cristo nessa noite. Somebody's going to catch an idea that changes their life. Alguma pessoa pode captar uma ideia que pode ser transformadora da sua vida. Somebody is going to be convicted of sin. Alguma pessoa pode ficar naquela noite convencida de pecado. Somebody is going to receive the Spirit and have victory over some habit in their life. Alguma pessoa pode receber o Espírito na sua vida de tal maneira que se torne vitoriosa sobre algum vício na sua All vida. through the Bible.
sempre ao longo da Bíblia, God made appeals. Deus fez apelos. Sometimes people say to me, Pastor Mark, why do you make appeals? Muitas vezes pessoas perguntam, Pastor Marco, por que é que você faz apelos? Making appeals is biblical. Fazer apelos é bíblico. God made the first appeal. Deus fez o primeiro apelo. Adam and Eve sinned. Depois de Adão e Eva And terem as we said in pecado. our last session, God went looking for them and he said, where are you? Come forth. Assim como nós vimos na última sessão, Deus foi à procura de Adão e Eva e perguntou-lhes onde é que vocês estão. Joshua made an appeal. Josué fez um apelo. Joshua 24, verse 15, choose you this day who you'll serve. Josué 24:15, escolhei hoje a quem sirvai. Jesus was a master at appeals. Jesus foi um mestre na arte de fazer He apelos. said to Matthew, leave that tax collector's booth, come follow me. E, por exemplo, Jesus disse a Mateus, que era um cobrador de impostos, deixa essa profissão e segue-me. Zacchaeus come down from the tree. E ele disse a Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore e vem cá Jesus abaixo. walked through the crowds and he called people publicly. Jesus, quando se dirigia às multidões, fazia apelos a essas multidões. But if I believe in my heart, isn't that enough? Mas acreditar no meu coração, será que isso não chega? Não é suficiente? Nobody needs to see it. Ninguém precisa de ver. I don't need to raise my hand. Eu não preciso levantar a minha mão. I don't need to come forward. Eu não preciso de vir à frente. I love God in my heart. That's enough. Eu amo a Deus no meu coração e isso é suficiente. Well, I love my wife in my heart too. Eu também amo a minha mulher no meu coração. That's enough. Isso é I suficiente. never need to kiss her. Eu não preciso de a I beijar. never need to tell her I love her. Eu não preciso de I lhe never dizer need que to buy amo. any gifts. Eu não preciso de lhe dar presentes. Right, ladies? É verdade, senhoras? If he loves you in the heart, isn't that enough? Se eu amo no meu coração, isso é suficiente? Love is always manifest in action. O amor sempre se manifesta em atos. When you express your love, Quando vós exprimis amor, expression a expressão deepens impression. aprofunda a impressão. Perdão. Expression Yes. deepens impression. Ok, a expressão aprofunda a impressão. The more you express your love, Quanto mais expressardes o vosso amor, the more you love. mais amais. It's like I saw a cartoon once, Uma vez vi uma banda and desenhada a guy was kissing his wife. e um indivíduo estava a beijar a sua And he esposa. said, I love you, I love you, I love you. E ele dizia, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Then the next frame said, there I go, I convinced myself. E então no próximo quadradinho dizia, então eu convenci-me a mim próprio. The more you express your love, Portanto, quanto mais expressam the amor, more your love deepens. tanto mais vocês amam Here's profundamente. a psychological principle. Aqui está um princípio psicológico. Expression, A expressão, no, impression a impressão, without expression sem a expressão, leads to depression. leva à depressão. Okay. Impression Portanto, a impressão, without expression sem a expressão, leads to depression. leva à depressão. When I'm impressed, I should do something. Quando eu estou impressionado, eu devo fazer And I algo. do not express that in action. E se eu não exprimir isso em ação, It leads to depression. isso leva à depressão. Now, why is it Então, por que é that we que invite a person to raise their hand? nós convidamos pessoas a levantarem a sua mão? Why is it that we invite them to come forward? Por que é que nós convidamos pessoas a Why virem is até à it that we frente? invite them to sign a card? Por que é que nós convidamos pessoas a assinar um The cartão? physical act of response O ato físico da resposta deepens the faith they have in their heart. aprofunda a fé que eles têm nos seus corações. Let me give you two examples in the Christian life of this. Deixem-me dar-vos dois exemplos na vida cristã If I acerca love disto. God, Se eu amo a Deus, why should I follow communion? por que é que eu devo... Why take the bread? Why drink the wine? Portanto, se eu amo a Deus, por que é que eu devo participar na Santa Ceia? Communion A Santa Ceia is a physical act é um ato físico that rehearses the death of Christ, que, portanto, me faz lembrar da morte de that Cristo, deepens the impression in my mind. que aprofunda a impressão na minha mente. Why baptism? Porque o batismo. If I believe, why do I need to be baptized? Se eu acredito, se eu creio, por que é que eu devo ser The batizado? public testimony of baptism O testemunho público do batismo deepens inner faith. aprofunda a minha fé. If I love my wife, Se eu amo a minha mulher, why get married? por que é que eu me caso com Why ela? don't we just go live together? Por que é que não vamos viver juntos? Multiple reasons.
por múltiplas razões. One important reason is this. Uma importante razão é esta. The public act of marriage O ato público do casamento intensifies the inner commitment of the heart and mind and life. aprofunda o meu compromisso interno para o resto da vida. Now, psychologists are just catching up with the Bible. Os psicólogos, Psychologists are just catching up with the Bible. portanto, os psicólogos estão, digamos, a atualizar-se com a Bíblia. Exato. If you look at a psychological textbook of human behavior 30 years ago, Se vocês forem, por exemplo, consultar um livro sobre comportamento humano de há 30 anos atrás, it would say this. esses livros diriam You would isso. see a chart, Vocês veem uma carta, um mapa, and it would say thoughts, e aí diria os pensamentos, and then there would be an arrow, e então há uma seta, lead to actions. os pensamentos levam à ação. So 30 years ago, Portanto, há 30 anos atrás, the psychologists believed os psicólogos acreditavam, that if you want to change a person's actions, portanto, se querem mudar as ações de uma determinada pessoa, you change their thoughts. devem mudar os seus pensamentos. Thoughts lead to actions. Portanto, pensamentos levam ou conduzem a ações. We know that's only half true today. Nós hoje sabemos que isto é apenas meio verdade. Thoughts lead to actions, Pensamentos conduzem a ações, but actions lead to thoughts. mas ações conduzem a pensamentos também. So when you think a certain way, Portanto, quando vocês pensam de if you determinada act maneira, on your thoughts, quando vocês agem de acordo com your os vossos thoughts pensamentos, intensify. os vossos pensamentos vão se Now intensificar. there is a text in the book of Proverbs. Há um texto no livro de Provérbios, I'm not sure how it comes out in Portuguese, eu não sei como é que está traduzido em português, but it's marvelous in the English language on this very point. mas é maravilhoso como está traduzido na língua inglesa. It's Proverbs, Portanto, é em Provérbios, and you'll find it here in about the 14th chapter. portanto, no capítulo 14, Let me find it for a second here. No, Deixa-me- 16. Proverbs 16, deixem-me encontrar, não, é em Provérbios 16, verse 3. versículo Let 3. me read it in English. Deixem-me ler em inglês. Translate it from the English, then we'll look at it in the Portuguese. Portanto, deixem-me traduzir ler em inglês, depois traduz em português. It says, "Commit your works to the Lord. Commit your works to the Lord." Portanto, Just translate literally, not from the because I'm ok, straight. eu vou traduzir da versão inglesa, não da versão portuguesa. Commit your works to the Lord, Portanto, entrega as tuas obras ao Senhor and your thoughts will be established. e os teus pensamentos serão confirmados ou estabelecidos. I think it's a little different in Portuguese. Or is it Eh, the same? The same. Okay, the now same. Portuguese translate. Portanto, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Yeah, obras, that's works, right? Pensamentos. Desígnios. Não está muito Pensamento diferente. is thoughts, right? É, And pensamento. obra is works, right? Portuguese is a good language. Português é uma boa língua. So, Uma boa língua. commit your obra to the Lord, Portanto, entrega as tuas obras ao and Senhor your pensamento will be established, right? e os teus pensamentos serão estabelecidos, What's the text confirmados. saying? O que é que o texto está a dizer? Not only do thoughts lead to actions. Não apenas os pensamentos levam ou conduzem às If ações, you want to influence the thoughts of people, mas se vocês quiserem influenciar os pensamentos das get pessoas, them to act in a certain way. então façam com que eles ajam em determinada So maneira. here's a person who sits through my meeting on the Sabbath. Por exemplo, aqui está uma pessoa que está sentada, portanto, na igreja And num they're determinado kind sábado. of convicted about what they've seen on the screen. E a pessoa está convencida sobre aquilo que ela viu no ecrã. They're kind of thinking that the Sabbath may be true. E ela está convencida de que o sábado é capaz de ser I come verdade. to the end of the sermon. E eu chego ao final do sermão. What do I say to them? E o que é que eu vou dizer a Thank you ela? very much for coming tonight. Go home and think about what you've heard. Bye bye. Bye bye. E eu digo a ela, então olha, vá para casa e pense sobre aquilo que ouviu. Tchauzinho, adeusinho. Das vidania. Ciao. Not at Ciao. all. I come to the end of the sermon. Portanto, eu chego ao final do And I sermão. say, our ushers have a card tonight. E eu digo, os nossos diáconos têm um cartão esta noite. And this will enable you to respond to our message. E este cartão habilitá-lo-á a responder à mensagem. If you have a question, you can write it on the back of the card. Se tiverem uma pergunta, podem escrevê-la portanto, na parte de trás do cartão. First line on the card says,
A primeira linha do cartão diz o seguinte: I understand the seventh day of the week is the Bible Sabbath. eu compreendo que o sábado do sétimo dia o sábado é o sétimo dia da If that's semana. clear to you tonight, just make a check mark there. E se realmente isto é claro para si, ponha apenas aí um sinal, uma If it's marca. not clear, write a question mark. Se não está claro, então ponha um ponto de If you interrogação. have a specific question, just flip your card over and write me the question. Se tiver uma pergunta específica, volte o cartão e escreve essa pergunta nas costas do The next line do says, cartão. A próxima linha diz: I love Jesus and want to obey him. eu amo a Jesus e quero obedecê-lo. The third line says, E a terceira linha diz o I want to seguinte: follow him all the way and actually keep his Sabbath. eu quero realmente de dedicar-me a seguir, a observar o dia de sábado. Fourth line says, A quarta linha diz: I need more reading material on this subject. eu preciso de ler mais material acerca deste assunto. Now, people in this audience tonight are at different stages. Portanto, há várias pessoas na audiência que podem estar em diferentes estádios. Some of you have questions about the Sabbath. Alguns terão perguntas acerca do Just sábado. write them there. Portanto, escrevam-nas. But some of you tonight Mas alguns de vós esta feel noite convicted by the Holy Spirit estão convencidos pelo Espírito that Santo. this is what you ought to do. Então, por favor, façam isto. Just check that box. Portanto, marquem esta caixinha, este quadradinho. Some of you tonight Alguns de vós esta want noite, more literature. You want to study. Just check that one. portanto, se quiserem mais literatura sobre o assunto, pois bem, marquem esse quadradinho. The Spirit of God begins to work in those people, Então o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração dessas pessoas. and they begin to check E então eles começam a marcar those boxes. essas caixinhas. What happens when they do? E o que é que acontece quando eles fazem isso? They have listened to God's word. Eles ouviram o que é que acontece? Eles ouviram a Now palavra de they Deus. make a decision in their heart. E agora eles fizeram uma decisão no seu coração. When you raise your hand, Quando vocês levantam a vossa somebody mão, here tonight, you've never accepted Christ. se alguém aqui está esta noite que nunca aceitou Cristo, You want to raise your hand and say, Pastor, pray for me. por favor, levante o seu braço e diga: pastor, por favor, ore por mim. As you make the appeal, À medida que vocês fazem o the apelo, raising of the hand, o levantar das mãos, the standing, o levantar-se, the kneeling, o ajoelhar-se, the coming forward, o vir até à frente, the signing of the card, o preencher o cartão, deepens their faith. aprofunda a sua fé. Their expression deepens their impression. Portanto, a sua expressão materializada nesses atos aprofunda a impressão nos seus corações. Commit your works to the Lord and their thoughts will be established. Portanto, entregai as vossas obras ao Senhor. Not only do thoughts lead to actions, but actions intensify thoughts. Portanto, não apenas os pensamentos conduzem a ações, mas as ações intensificam os pensamentos. Now, there is something in the psychological literature we call programmed non-response. Há algo que existe na literatura psicológica que é chamada, portanto, programação. Programmed non-response. Portanto, não resposta programada. Muito obrigado. É Okay, isso mesmo. what is that? Pois bem, o que é isso? Let me illustrate it for you. Deixem-me ilustrar-vos para vós. Most psychological literature today discusses it. A maior parte da literatura psicológica hoje discute este assunto. Now, Ellen White says this. Ellen White diz isto Fourth volume of the Testimonies, no volume 4 dos Testemunhos, page 67. na página 67. In order to win souls to Jesus, A fim de poderem ganhar almas para and I'm Cristo. quoting Ellen White, E eu estou a citar Ellen in White. order to win souls to Jesus, A fim de ganharem almas para Cristo, there must be a study of the human mind. é necessário haver um estudo da mente humana. If you don't understand how people think, Se vocês não compreenderem como é que as pessoas if you don't pensam, understand the laws of the human mind, se vocês não compreenderem as leis da mente humana, you'll have very few decisions. vocês terão muito poucas decisões. So the psychologists tell us about two or three principles I'm going to give you tonight. Então os psicólogos falam-nos de 2 ou 3 princípios que eu vou-vos falar aqui esta tarde. Programmed non-response. Portanto, a não resposta programada. What is that? O que é isto? Best illustration is television. A melhor ilustração é a televisão. What happens O que é que when a acontece 5-year-old girl quando uma criancinha, uma menina de 5 anos de idade, sees a brutal murder on television? vê assassinato brutal na televisão? People's houses are being blown up. Por exemplo, casas a explodir. People's arms are being blown off. Por exemplo, braços de pessoas a explodirem. Or some gladiator movie and somebody comes in with a sword and chops a baby in half.
Por exemplo, alguém que vem com uma espada e, por exemplo, corta uma criança ao meio. What happens when a 5-year-old girl sees that? O que é que acontece quando uma menina de 5 anos de idade vê isto na televisão? What is the first reaction to a 5-year-old child to a brutal scene on television? Qual é a primeira reação dessa criança de 5 anos de idade quando vê uma cena brutal como esta na televisão? Fear. Fear, shock. Portanto, medo, choque. They run to their mother. Ela corre para a mãe. Mama, I can't watch it. Oh, mãe, não They're posso ver crying. isto. Ela começa a chorar. What does mother often say? E o que é que normalmente a mãe diz? It's not real, it's only on television. Oh, filhinha, isto não é real, é apenas na televisão. The average 14-year-old boy A média dos rapazes com 14 anos de idade in the United States nos Estados Unidos has seen 12,000 murders on television. já viram 12.000 assassinatos na televisão. The child that was crying at 5 Portanto, a criança chorava aos 5 anos de idade. is crying for more blood at 14. Chora por mais sangue aos 12. Nothing 14. is brutal enough at 14. Quando ela chega aos 14 anos de idade, já nada é suficientemente brutal para a impressionar. Did you see that movie? Já viste este filme? It was the most bloody one I ever saw. Oh, é o mais The most bloody movie I ever saw. é o filme mais sanguinolento que já vi. The heart that was so tender at 5. O coração que era tão sensível aos 5 anos de idade. So sensitive to human suffering at 5. Tão sensível ao sofrimento humano aos 5 anos de idade. The heart that cried when people were killed at 5. Aquele coração que chorava quando as pessoas eram mortas e maltratadas. Wants to see movies A partir de agora, quando vêm filmes, that are bloodier and bloodier and bloodier at 17. Eles gostam de ver cada vez mais filmes violentos e sanguinolentos quando Because- chegam aos 17 Because anos. Hollywood rapes your emotions. Porquê? Porque Hollywood viola as vossas emoções, as emoções das crianças. And here's what happens. E isto é o que acontece. You harden your heart Você está a endurecer o coração, because the television doesn't give you a chance to respond. porque a televisão não lhe dá a possibilidade de responder. So when you see the bloodshed at 5 or 6, Portanto, quando a criança de 5 anos vê aquela cena the brutal, child runs to daddy. a criança corre para o pai Protect those who are being hurt. eh, Protect. e diz ao pai, protege aqueles que estão a ser maltratados. Stop that brutality. Para com esta But brutalidade. because it's on the screen, Mas porque é no ecrã, you can't do that. não pode fazer isso. So the only protection is Portanto, a única proteção é you harden the heart você endurece o coração, a criança endurece o because coração, you'd suffer too much. porque está a sofrer muito. So program non-response Portanto, a não resposta programada is a psychological phenomena é um fenómeno psicológico that occurs que ocorre when a person in the mind wants to act quando a pessoa na sua mente quer agir and the emotions compel them to act e as emoções impulsionam-na a agir and they do not act. e eles não agem. Why is it that we have so many Laodicean Seventh-day Adventists? Why do we have so many complacent Laodicean Seventh-day Adventists? Porquê que nós Laodicea. ok. Sorry. Porquê que nós temos um estado laodiciano tão elevado na nossa igreja? Because they've been coming to the Adventist church for 30 years. Porque já vieram para a igreja adventista há 30 anos. They've been listening to preaching for 30 years. Eles já estão a ouvir a pregação adventista há 30 anos. They're moved to respond. Eles foram, portanto, impelidos a responder. Their mind is informed. A sua mente está informada. The Spirit convicts them, O Espírito convence-os. but very few appeals. Mas há muitos poucos apelos. So they eventually Só que, então eles eventualmente, have the psychological, finalmente, phenomena of program non-response. finalmente eles vivem este fenómeno psicológico da não resposta programada. Because we program them not to respond to the gospel. Porque nós os programamos para não responderem ao Evangelho. By failing to give them a vehicle to respond, namely some kind of an appeal. Por falhar em lhes dar um veículo, uma oportunidade de eles se exprimirem. I've been experimenting with all kind of appeals on Sabbath morning. Eu já experimentei todo o tipo de apelos no sábado de manhã. In preaching, we call this bonding. Na pregação, portanto, nós chamamos isto
If you have two pieces of wood and you have glue, that seals them together, the bonding. Portanto, se tiverem duas peças de madeira e as colarem com cola, So how is the preached word bonded or sealed by the glue of the Spirit into the mind to change the life? portanto, como é que a palavra do pregador pode ser transmitida de maneira tal que possa colar-se à mente das pessoas a fim de as transformar? For example, Por exemplo, let's suppose I'm preaching on Mark chapter 4. vamos imaginar que eu estou a pregar acerca de Marcos capítulo It's 4. Sabbath morning, É sábado de manhã. and I talk about Jesus E eu estou a falar acerca on de the Jesus boat, no barco. and I talk about the storm that comes up, E então eu estou a falar sobre a tempestade que surgiu. and the waves whip the boat into fury. E, portanto, as ondas fizeram com que aquele barco balançasse. The thunder crashes, Os relâmpagos estouram. the lightning flashes, Portanto, os trovões fazem barulho. the ao boat's contrário. going up and down. The boat is going up Ah, and down. portanto, o barco vai acima e abaixo nas ondas. Jesus Jesus is asleep. está a dormir. And the disciples say, don't you care, Lord? We're going to perish. E os discípulos dizem a Jesus, ó Senhor, não te importas que nós pereçamos? And Jesus stands E Jesus levanta-se. and he says, peace, be still. E Jesus diz, haja paz. Now I come to the appeal to the sermon. Então eu chego ao momento do apelo no sermão. Is your heart being troubled E eu pergunto, será que o vosso coração está atribulado? like the waves of that sea? Assim como as ondas daquele mar? What are you worried about? De que é que vocês estão What preocupados? are your fears? Quais são os vossos temores? What are your anxieties? Quais são as vossas ansiedades? In the bulletin, in the church bulletin, No boletim de igreja, I pasted a little piece of paper. eu coloquei um pequeno cartão. I want you to sit there in your pew right now. Eu gostaria, portanto, que agora no vosso banco vocês pudessem... Write down the thing in your life you worry about most. E agora escrevam nesse pequeno papel do boletim da igreja aquilo que vos preocupa mais. Are you worried about your finances? Está preocupado acerca das suas finanças? Are you worried about your health? Está preocupado acerca da sua Are you saúde? worried about your children? Está preocupado com os seus filhos? What are you worried about? De que é que está preocupado? Write it down. Por favor, escreva. And then say on the bottom of that paper, E então escreva na parte de baixo desse papel, Jesus, right now, Jesus, agora mesmo, I'm accepting your peace. eu aceito a tua paz. Right now, I'm accepting your peace. Mesmo agora eu aceito a tua paz. That is bonding. Isto é, Bonding is the union of the preached word with the mind of the hearer. It's the uniting of what I say with their mind. eu queria aqui fazer uma tradução literal, portanto, é como que abraça. Portanto, este Yeah, tipo de they atitude embrace it. abraça, enlaça a pessoa. Portanto, aquilo que o pregador deve dizer deve, de certa forma, fazer com que a pessoa seja abraçada à mensagem que acabou de ouvir. Pronto, a ideia literal é esta. They bond with the message Portanto, eles estão enlaçados pela in a mensagem. variety of ways. Eles podem ser enlaçados In- pela mensagem de uma grande variedade In de maneiras. public evangelism, No evangelismo there are público, 7 major appeals that I will use. há sete tipos de apelos principais que eu uso. One is hand raising. É levantar a mão. Now, you can use hand raising in one of two ways, Agora, vocês podem usar o levantar a mão de duas formas diferentes. general or specific. Geral ou específico. Let me give you an example. Deixem-me dar-vos um exemplo. If I come preach a sermon on heaven, Se eu, por exemplo, prego um sermão sobre o céu and I say, e eu digo, if you'd like to be in heaven tonight, gostariam vocês de estar um dia no céu? if you'd like to say, Jesus, Vocês gostariam de I'm dizer, Jesus, tired of this old world with Eu- its sickness and suffering. eu estou cansado deste mundo de sofrimento e de pecado. And you want to say, Jesus, Vocês querem dizer, I want to live in Jesus, heaven with you. eu gostaria de ir para o céu contigo. Just raise your hand. De viver no céu contigo. Now- Por favor, levantem a mão. How many people are going to raise their hand on that appeal? Quantas pessoas é que querem levantar a mão neste apelo? Almost your whole audience is, aren't they? A maior parte das pessoas na audiência levantarão a mão. It's a general hand raising appeal. Portanto, é um levantar de mão geral. General appeals have some impact, Apelos generalizados têm algum impacto, but it's not as strong. mas não é muito forte. Now, let me take the same topic, heaven, and give you a specific appeal. Agora, deixem-me apresentar-vos o mesmo tópico acerca do céu e mostrar-vos como é que se faz um apelo específico. As a soul winner, Como um ganhador de alma. what does Ellen White say? O que é que Ellen White diz? Volume 4 of the Testimonies, Portanto, em Testemunhos, volume 4, page 67. na página 67, In order to win souls to Jesus, a fim de ganhar almas para Cristo, there must be a study of the human mind. deve haver um estudo da mente humana. You need to understand Devem compreender, when to make what appeal on what night and what sermon. devem compreender
como fazer apelos em que noites e em que sermões. So in hand raising, you can have hand raising general Portanto, levantar da mão podem ter apelos gerais or hand raising specific. ou levantar a mão para situações específicas. Same topic, heaven. Portanto, o mesmo tópico, o céu. Here's a specific hand raising. Aqui está, por exemplo, um apelo específico para o levantar da mão. Tonight, when you think about heaven, Esta noite vocês ouviram acerca do all céu. suffering is over. Todo o sofrimento terá All passado. hunger is over. A fome terá passado. All sickness is over. Toda a doença terá passado. Joy and peace reigns. Felicidade e alegria reinam. Is there anything in your life Há alguma coisa na sua vida that would keep you from being in heaven? que o impede de estar um dia no céu? We're going to bow our heads to pray. Nós vamos inclinar as nossas cabeças para orar. And as we do, E à medida que o if there is fizermos, some habit in your life se há algum hábito na sua vida, that you want to raise your hand and say, Jesus, take it away. Por favor, levante a sua mão e diga, Senhor, por favor, tire este hábito, este vício I want de to be mim. in heaven with you. Eu quero estar no céu contigo. You see, that's a different appeal, isn't it? Vocês estão a ver que é um diferente apelo, não é? One is how many want to be in heaven. Everybody raised their hand. Portanto, um é dizer quem é que quer estar no céu e praticamente todas as pessoas levantarão a sua mão. The other is people surrendering something in their life. O outro apelo é a fim de levar algumas pessoas a entregar alguma coisa nas suas vidas. So I use 7 major appeals Portanto, eu faço 7 apelos with principais, varieties of each. com diferenças entre uns e outros. Hand raising is one. Portanto, levantar as mãos é um deles. Secondly, the prayer appeal. Um outro apelo é o apelo de oração. The prayer appeal is often at your seat. O apelo de oração normalmente acontece nos lugares. We'll preach a sermon on Jesus, the great problem solver. Portanto, nós pregamos um sermão, por exemplo, sobre Jesus, que é o grande solucionador de problemas. Is there some problem in your life tonight? Há algum problema esta noite na vossa vida? It's too big for you to solve. Isso é grande demais para vós, para o resolverdes? It's too large for you, É muito grande para si, but it's not too big for God. mas não é muito grande para Jesus, para Tonight, Deus. Esta noite, we're going to sing that beautiful song, nós vamos cantar este lindo cântico, Nearer My God to Thee. Mais perto quero estar. And as we're singing it from the screen, E à medida que nós formos cantar este if cântico God do touches ecrã, your life, e que Deus tocar a sua forget vida, about this audience. esqueçam-se da audiência. If you want to lay your problem down, Se vocês quiserem entregar esses problemas, you want to lay your burden down, se vocês quiserem descarregar esses problemas, just kneel by your seat. por favor, ajoelhe-se no seu lugar. Talk to Jesus. Fala a Jesus. Give him your problem. Dê-lhe a ele o seu Give him your problema. burden. Dê-lhe a ele o seu fardo. So that's the kneeling call. Este é o apelo de joelhos. It's a prayer call and they pray. É um apelo de oração e as pessoas oram. I have seen the Spirit of God sweep over audiences Eu já vi o Espírito de Deus agir em audiências with inteiras, hundreds kneeling, com centenas de pessoas making ajoelhando, deep surrender to Christ. fazendo entregas profundas a Cristo. The third call is the card call. O terceiro apelo é o apelo pelo cartão. Now, I've designed about a dozen appeal cards. Eu já fiz cerca de uma dúzia de apelos de decisão. We Cartas para use them decisão. on different nights Nós usamos esses cartões em noites that diferentes people check different decisions. para que as pessoas possam marcar de decisões diferentes. The nice thing about the appeal card, A melhor coisa acerca destes cartões de apelo it's private, é que é privado, it's in a person's seat. a pessoa está no seu lugar, People can ask you questions on the appeal card. a pessoa pode fazer-vos perguntas nesse cartão de apelo, They can request literature on the appeal eles card, podem pedir literatura nesse cartão de apelo and they can make decisions on the appeal e card. eles podem tomar decisões com esse cartão de apelo. We have baptism on many of our appeal cards. Nós temos o apelo para o batismo em muitos desses cartões de apelo. Fourth appeal Quarto apelo is the standing appeal. é o levantar-se. I rarely use the standing appeal unless I'm using it for the entire group. Eu raramente uso este tipo de apelo de levantar-se, exceto quando se trata para o grupo inteiro. It's the hardest appeal to make. É o apelo mais difícil de se fazer. People do not want to stand and have everybody else looking at them. As pessoas normalmente não gostam de se levantar e todas as pessoas a olharem para eles. Now, often I'll have the audience stand together, Então, normalmente, aquilo que eu faço é que a audiência se levante toda and I make the fifth call, which is called an altar call. e então eu faço um quinto apelo, aquilo que nós chamamos um apelo do altar. I will make some altar calls this Sabbath, Eu farei alguns apelos do altar este sábado. and I want you to be praying that the Spirit of God will touch people's heart.
E eu gostaria de estar orando para que o Espírito de Deus possa tocar os corações das If pessoas. you have interests that you want to come forward with, you come forward with those people. Se a pessoa tiver interesse, por favor, venha até à frente. But we will be making an altar call. That's the fifth kind of call. Portanto, nós vamos fazer um apelo do altar, será o quinto apelo. The sixth kind of a call O sexto tipo de apelo is after they've signed the card, é, após eles terem preenchido o cartão de apelo, is to bring them forward with their cards. é de virem à frente com os seus cartões. The seventh kind of a call O sétimo tipo de apelo is after the meeting is over. é após as reuniões terem We have terminado. the benediction. Nós tivemos a bênção final. Then I say, Então eu digo, there may be some people here tonight, deve haver aqui algumas pessoas esta noite you need special prayer. que vocês precisarão de orações especiais. And I'm going to be here, E então eu vou estar and aqui, some of our pastors, alguns dos nossos to pastores, pray for you if you need special prayer. a orar por vós, se vocês precisarem de que orem por vós. That's a wonderful call that gives you a chance to bond with people. Este é um apelo extraordinário que vos dá a oportunidade de criar laços com essas pessoas que Now, vêm. make appeals. Portanto, façam apelos. Watch what God does as you make appeals. Vejam, reparem naquilo que Deus fará quando vocês fazem You are apelos. not here Vocês não estão aqui simply to give people information. apenas para dar informação às You are pessoas. here to be a preacher of the gospel Vocês estão aqui para serem pregadores do and Evangelho. let the Spirit change their lives. E deixem que o Espírito mude as vidas das Now, pessoas. what time is it right now? Que hora é agora? 20 to 7. 20 to 7. I promised a few questions. Eu prometi algumas perguntas. There's a lot more with appeals I'd like to teach, but we'll have some time tomorrow. Há algo mais que eu gostaria de dizer acerca dos apelos, mas falarei amanhã. You may have questions about the Bible, Talvez vocês possam ter questões About acerca da Bíblia, evangelism? Acerca do about evangelismo, the world work of the Seventh-day Adventist Church. Acerca do trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. But I'm going to give you a chance for the next 15, 20 minutes to ask questions. We're going to be out by 7 o'clock. Portanto, eu vou-vos dar a estes próximos 15, 20 minutos a possibilidade de fazerem perguntas e vamos terminar às 7. Question from a young lady. Yes. Uma pergunta de uma jovem senhora. Um mundo que realmente hoje em dia ainda é bastante difícil, não é? De Yeah. penetrar. Some of the countries that are very difficult now, there is more than one. One is Saudi Arabia. Portanto, entre alguns países que são difíceis portanto, de tocar pelo Evangelho, um deles é a Arábia Saudita. One of the things we do know, and many of the Arab countries are very difficult. Portanto, muitos dos países árabes são muito difíceis. But let me tell you 2 or 3 things that are just fascinating. Mas deixem-me apenas contar-vos 2 ou 3 coisas que são apenas fascinantes. I recently had an invitation Eu recentemente recebi um convite to come to a closed country. para ir a um país fechado. It's an Arab country. É um país árabe. I cannot tell you which one it is. Eu não vos posso dizer que país é que é. And here's what happened in that country. E vejam o que é que aconteceu nesse país. Groups of people Grupos de pessoas. began to watch the Hope Channel and 3ABN. Amen. Muitas pessoas começaram a ver em grupos as nossas emissões de televisão do canal da Esperança, And Hope we have Channel. little groups of Sabbath keepers in that country today. E nós já temos grupos de pessoas que estão a guardar o sábado nesse país hoje. Now, do you know what BibleInfo.com is? BibleInfo.com. Do you know that? Conhecem um site na internet que é Bible, portanto, Info.com. Conhecem esse site? The second country that is responding to BibleInfo.com, the second language on BibleInfo.com now, most popular, is Arabic. A segunda língua mais popular nesse site da internet, que portanto provê informação acerca da Bíblia, a segunda língua mais usada nesse site atualmente é o árabe. So God seems to be moving among the Muslim population right now. Portanto, isto diz-nos que Deus está trabalhando através do seu Espírito nas populações But muçulmanas. those are some of the most difficult places in the world. Mas os sítios mais difíceis no mundo hoje são, portanto, os países árabes. Another question. Outra pergunta. Pastor Mark, eu estou muito agradecido por tudo o que se tem passado aqui. Eu dou graças a Deus pelo seu ministério.
E sinto que o Espírito do Senhor esteve aqui desde a primeira hora. E particularmente apreciei muito, mas mesmo muito, esta hora que passámos aqui sobre como fazer apelos. Há, no entanto, uma questão que gostaria de lhe colocar. Coloco como pastor. No sábado de manhã, sinto às vezes alguma dificuldade em fazer esse tipo de apelo. E a minha dificuldade reside fundamentalmente aparentemente num pequeno detalhe, mas que para mim é muito grande. Eu gostava do seu conselho. Eu tenho muita dificuldade em dirigir-me às pessoas, aos crentes e à Assembleia, dizendo vós, vocês. Yeah, right, exactly. E normalmente digo nós. Nós temos problemas. Yes, that's right. Eu gostaria que me aconselhasse como é que realmente a minha posição em termos de apelo deve ser orientada. Very good question, and I understand totally. Questão muito, muito boa e eu compreendo-a completamente. As a pastor, Como pastores, you're preaching to the same people every week. vocês estão a pregar para as mesmas pessoas em cada semana. So, and some of those people know that you know their problems. E muitas destas pessoas sabem que você sabe que eles têm So problemas. it's not like you're the prophet and say, you over there, you need to come forward, and you over there, and you over there. Portanto, não se trata de pessoas desconhecidas. You can broaden your appeals so that you have 10, 12, 15, 20 kind of appeals you can make. Vocês podem alargar o vosso leque de tipos de apelos e ter 12, 15, 20 tipos de apelos diferentes. For example, Por exemplo, let me give you 3 or 4 or 5 different appeals for Sabbath morning that'll help, I think. deixem, por exemplo, dar 2, 3 ou 4 tipos de apelos para sábado de manhã e isso o ajudará. I have a sermon I call How to Increase Your Faith. Eu tenho um sermão que é chamado How to Increase Your Faith. portanto, como aumentar a sua fé. Let's suppose I come to the end of that sermon Vamos supor que eu chego ao final desse sermão and I say something like this. e eu digo alguma coisa do género. Jesus said Jesus disse in Romans chapter 12 verse 3 em Romanos 12, versículo 3, that he gives a measure of faith to every man. de que ele dá uma medida de fé a cada pessoa. God has given you faith, Deus deu a cada um de vós uma medida de fé. and you wonder, how can I increase it? E vocês perguntar-se-ão como é que eu posso fazer crescer esta fé. Thank God Obrigado, for Senhor. the faith that he has put in your heart. Obrigado, Senhor, pela fé que está colocando no seu coração. And ask him right now E eu agora pergunto-lhe agora mesmo, to increase your faith. para aumentar a sua fé. How many of you want more faith? Can I see your hands? Quantos de vós querem mais fé? Can I see your hands here today? You want more faith? Podem levantar aqui as mãos. Quem é que quer mais fé? Now, this is what I'd like you to do. Isto é normalmente o que eu faço. Turn to the person next to you Vir-se para a pessoa que está ao seu and lado say, I believe e diga, eu creio that God de que Deus will increase my faith. vai aumentar a minha fé. You see, that was an appeal, Isto é um apelo. a different kind of an appeal. É um género diferente de apelo. Often I'll have people pray in groups at the end of the sermon. Frequentemente eu tenho pessoas a orar em grupos no final do sermão. Let's suppose I preach a sermon Vamos supor que eu prego um on sermão prayer for our relatives, em oração para os nossos the familiares. power of prayer. Uma oração poderosa. Is there somebody you know that has left Jesus? Se há alguma pessoa que vocês conhecem que abandonou a A Jesus, husband or a wife, um marido ou uma esposa, a child, uma criança, relatives, um familiar, and God places a burden on your heart to pray for them. e se vocês sentem que Deus está a colocar um fardo no vosso coração para orar por essas pessoas, Would you like to turn to the person next to you right now gostariam de se voltar para a pessoa que está do seu lado and ask them, e perguntar-lhe, who would they like you to pray for? por quem é que quer que eu ore? And you
tell them who you want them to pray for. E você dizer a essa pessoa por quem é que gostaria que essa pessoa orasse. And the both of you pray together. E então eles juntos vão orar. See, these are the kind of appeals often we make. Este é o tipo de apelos que frequentemente eu faço. Another kind of appeal. Outro tipo de apelo. You know, I might come to my congregation and say this. Ahm, We all struggle with habits in our life. I may come to the congregation eu posso vir à minha congregação and say we all struggle with habits in our life. e dizer, todos nós lutamos com desafios na nossa vida, com lutas na nossa As a vida. pastor, I must be honest with you. Como pastor, eu devo ser honesto diante de vós. I have temptations. Eu tenho tentações. Jesus had temptations. Jesus teve tentações. Everybody alive has temptations. Qualquer pessoa que estiver viva vai ter I tentações. struggle with those. Eu luto com essas I have tentações. just preached today Eu preguei hoje on Jesus Christ, acerca de Jesus Cristo, the one who gives us victory over temptations. aquele que nos pode dar vitória sobre as tentações. Are you struggling with some special temptation today? Será que algum de vós está aqui lutando com algum tipo de tentações hoje? And there at your seat, Ehm, there sitting where you are, you want to kneel with me. Portanto, no local onde está, ajoelhe-se The, à medida que eu me the ajoelho. organist is going to play quietly. O organista vai tocar suavemente. What a friend we have in Jesus. Oh, que amigo nós temos em All our Cristo. sins and griefs to bear. Que, portanto, nos pode levar todos os nossos problemas e What a tentações. privilege to carry everything to God in prayer. Que privilégio nós podemos levar todos os nossos problemas ao Senhor. Would you like to kneel right now Gostariam de se ajoelhar agora mesmo. and ask Jesus to give you victory over temptation? E eu vou pedir a Jesus que vos dê a vitória sobre a See, these tentação. are the kind of appeals like this. Portanto, este tipo de apelos como este, Sometime we ask them to come forward. algumas vezes eu chamo-os para vir à frente, But these kind of appeals are very spiritual that you tie into your sermons. mas este tipo de apelos são muito espirituais e, portanto, fortalecerão o vosso sermão. You do not make the same kind of appeal each Sabbath. Vocês não devem fazer o mesmo tipo de apelo a cada sábado. And some Sabbaths, E, em alguns sábados, you may not make a strong appeal. em alguns sábados, vocês não devem fazer um apelo forte. But regularly in your ministry, you're making different kind of appeals. Mas regularmente no vosso ministério vocês devem fazer I hope apelos. that's helpful. Eu espero que isto possa ser útil. Okay, somebody else, another question. Uma Eu- outra questão. Tenho outra pergunta, Okay. que não é bem uma pergunta, mas pode ser considerada. É o seguinte, eu gosto muito de comunicação, como todos sabem, e It's not like a question, but I like too much communication. há 4 anos ofereceram-me um receptor satélite e comecei a ver as emissões da 3ABN. Desde então- a gift from an antenna dish, Yes. and from that time, Aumentei, pus mais uma antena e vejo também a Novo Tempo em português e em espanhol. O Hope Channel também, em inglês. E no mês passado, apenas há 2 semanas, sensivelmente, vejo um terceiro canal no Hotbird, Save TV. I have seen a third channel on Hotbird satellite, Save TV. Fiquei muito feliz porque é mais um canal adventista, porque eu reconhecia as pessoas lá. Dr. Dwight Nelson. E gostaria de saber se, porque eles estavam a fazer apelos para conseguir uma certa quantia de dinheiro para se manterem no ar em todo o mundo, em 5 satélites, se não estou em erro. Gostaria de saber se eles conseguiram. E a minha segunda parte da minha intervenção é, gostaria... Desculpe, em relação, portanto, ao apelo para as ofertas, o que é que queria exatamente saber? Eu perdi-me um bocadinho. Ok. Ok. Exato. Portanto, he wants to know if this appeal to the world to maintain the channels was effective or not. Okay. Ele vai responder primeiro à pergunta. Okay. Let me tell you about some of the different channels that the Seventh-day Adventist Church has today. Deixem-me apenas falar-vos dos diferentes canais que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem hoje. The Hope Channel O Hope Channel, o is the canal da Esperança, official channel of the General Conference of Seventh-day é Adventists. o canal oficial da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo It Dia. is a channel that we sponsor, É um canal que nós subsidiamos and it has multiple other channels under it. e, portanto, há múltiplos outros canais AdSat, em for direto. example, in Brazil, our Portuguese channel AdSat.
Por exemplo, a TV ATSAT no Brasil. We have a Spanish channel under as well, under the Hope Channel. Portanto, nós também temos um canal em espanhol no canal da Esperança, no Hope Channel. So the Hope Channel is the Seventh-day Adventist Church channel. Portanto, não se esqueçam, o canal da Esperança é o canal oficial da Igreja Adventista It's do Sétimo Dia. relatively new, 2 years old. É relativamente novo, apenas 2 anos de existência. Three Angels Broadcasting A 3ABN is a channel sponsored by a lay group in Illinois. A 3ABN é uma estação de televisão que é subsidiada por um casal de membros leigos que vivem no estado de... It's a lay group in Illinois, lay group. not an official Seventh-day Portanto, Adventist. um grupo de leigos que subsidia esse canal e que estão, portanto, no estado do Illinois, nos Estados They are Unidos. loyal to the Seventh-day Adventist Church, Portanto, são pessoas que são leais à Igreja Adventista do Sétimo Dia, but it's not sponsored by a conference, union, or division. mas esse canal não é subsidiado nem por uma associação, nem por uma união, nem por uma divisão. 3ABN is a wonderful channel. O canal de televisão 3ABN é um canal extraordinário. They get major Adventist preachers to preach there. I preached there many times. Eles convidam muitos pregadores adventistas para os seus programas. Eu já preguei através da 3ABN muitas vezes. Now you mentioned Safe Television. Agora, você mencionou a Safe TV, portanto, quer dizer televisão segura. Safe TV Portanto, a televisão segura, Safe TV, is also run by a Seventh-day Adventist layperson. esse canal de televisão Safe TV também é, portanto, dirigido por um membro leigo adventista do Sétimo It's Dia. a little different É um pouco diferente. than 3ABN, for example. É um pouco diferente, por exemplo, da 3ABN. 3ABN are all religious programs. Todos os programas da 3ABN são programas religiosos. Safe Television No caso da Safe TV, has many secular programs, tem muitos programas seculares. but no cursing or swearing, or it's safe because it's kind of family viewing. Portanto, tem canais seculares, mas são programas seculares, perdão, mas são programas seguros. Não são programas em que há Yeah, there's no Palavras. cursing or swearing, no immorality, Portanto, não há no imoralidade, violence, não no há sex. más palavras, não há sexo, não há So it's imoralidade. kind of like a clean television network, but not religious. Portanto, é um tipo de canal de televisão limpo, mas não é um canal religioso. They have religious programs, but it's not predominantly religious. Portanto, eles têm também programas religiosos, mas essencialmente não é um canal religioso. So there are many new programs, new networks coming up. Portanto, nós temos muitas redes de televisão que estão a aparecer, But if you really want to know what the Adventist Church teaches, believes, and the latest news, you go to the Hope Channel. mas se vocês quiserem verdadeiramente saber aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina, produz, então é a Hope Channel. And of course, 3ABN is a great blessing as well. Sem dúvida que a 3ABN é um canal muito bom também. As far as how much money they raise, Portanto, até agora o dinheiro que eles conseguiram juntar, I'm not sure what that specific appeal raised. portanto, não estou seguro quanto é que esse apelo levantou em termos de dinheiro, But I do know this, mas uma coisa eu sei, that all of these television programs, todos estes canais de televisão, and especially the Hope Channel, e em especial o canal da Esperança, o Hope Channel, depends on its donations to stay on the air. depende das doações que lhe fizerem para permanecer no ar. So if you have a rich uncle Portanto, se tiverem um tio rico or a rich grandfather, ou um rico avô, and he left you $5 million, e se ele deixar 5 milhões de dólares, send something on to the Hope Channel. portanto, enviem alguma coisa para o I'll Hope take Channel. 2 more questions, and then we've got to close for today. Não para o Hope Channel, mas para programa em Portugal. Yeah, right. Program in Portugal. Okay. You understood. Yes, I understood that. Two more questions. Duas perguntas mais. Yes, okay. This lady here or this right here? Esta é uma pergunta de caráter geral. É uma Força. pergunta de caráter geral. It's a general question. Ouvimos ou lemos aqui num site na internet We have read on one internet site acerca de uma experiência com uma senhora asiática que teve um sonho about an ou uma experience, visão em que lhe apareceu um anjo. about an experience of an Asiatic woman Yeah, that okay. saw an angel in a vision. Okay. E- Yeah, I'll answer that question.
Yeah, the question is about Não sei se todos ouviram a questão, a pergunta. About A pergunta que o pastor Dado colocou é acerca de uma senhora que teve um sonho em que viu um anjo. Ele vai explicar mais porque ele já sabe do que se trata. Okay, how many of you have read that on the internet? Quantos de vós é que leram esta notícia na internet? So you know what we're talking about. Portanto, alguns de vós já leram, já sabem do que é que estou a falar. Okay, very few. Muito poucos. Okay, leram. I'll give you a background and then I'll answer the question. Portanto, eu vou-vos dar apenas um pouco de pano de fundo e depois eu vou responder The à pergunta. story has circulated quite widely throughout the United States and different parts of the world. Esta história já percorreu uma grande parte dos Estados Unidos e mesmo uma grande parte do mundo. A Laotian woman from Laos, Portanto, uma senhora do Laos, do país chamado has Laos, said that she saw an angel, portanto, ela diz que viu um anjo and the angel led her to the Adventist church, e esse anjo levou-a até uma igreja adventista instructed her to translate Great Controversy, e instruiu-a a traduzir o livro de Ellen White, O Grande Conflito, and other Ellen White books. e outros livros de Ellen White. And she has said E ela disse that the angel also told her que o anjo também lhe disse that great crises are coming, que a crise final está a and aproximar-se soon the National Sunday Law will come. e que rapidamente a lei dominical virá. According to her, De acordo com ela, the angel said to her, o anjo disse a ela you'll be led to a big evangelistic meeting in America. que haverá, portanto, uma grande campanha evangelística You nos will Estados meet Unidos Mark Finley, e encontrarás o pastor Mark Finley, Doug Batchelor, Doug Batchelor, John Carter, John Carter and a number of other Adventist evangelists. e um outro número de pregadores adventistas, I met this lady evangelistas I adventistas. met this lady in 2002. Eu encontrei esta senhora no ano de 2002. And as happens in many of my meetings, hundreds of people want to take pictures. E como acontece em muitas das minhas reuniões, centenas de pessoas gostam de tirar fotografias comigo. So she asked if she could take a picture with me, E então ela perguntou-me se podia tirar uma fotografia comigo, which she did, o que ela fez, as hundreds of others have. e muitas outras centenas de pessoas fizeram o And then mesmo. they put that on the web page. E então puseram isso numa página da internet. That was rather interesting to me. E isso foi bastante interessante para mim. Now, let me tell you what I know and what I don't know. I won't tell you what I don't know. I will tell you what I know. Então deixem-me dizer-vos aquilo que eu sei e o que não sei. Aliás, vou dizer-vos aquilo que eu sei, não o que eu não sei. I cannot tell you whether the girl saw an angel or not. Eu não vos posso dizer se essa senhora viu um anjo ou não. I was not there. Eu não estava aí. Only she knows whether she saw an angel. Apenas ela pode saber se viu ou não um anjo. So I need to leave that with God. Portanto, eu tenho que deixar isso ao cuidado de The Deus. Bible says, by their fruits you shall know them. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. But here's what I know. Mas isto é o que eu sei. The Bible says, try the spirits A Bíblia diz, experimentai e provai os espíritos. and test the spirit. E testai os espíritos. So God asks us to ask questions. Então, Deus pede-nos para fazer estas perguntas. I have some real big questions. Eu tenho algumas grandes perguntas. And I'll tell you what my questions are. E eu vou-vos dizer quais são essas minhas perguntas. When I met her, Quando eu a she encontrei, had my name written on a piece of paper ela tinha o meu nome escrito num pedaço de papel. and said, Pastor Finley, E ela disse, Pastor Finley, here's your name in a paper. aqui está o seu nome num The papel. Lord told me I'd come to your evangelistic meetings. E o Senhor disse-me para eu vir à sua campanha evangelística. Later, Mais tarde, when the article was published, quando o artigo foi publicado, it listed about 6 Adventist evangelists that the angel told her to see. portanto, mencionava cerca de 60. 6. 6. Portanto, o artigo mencionava que ela deveria encontrar 6 evangelistas adventistas. Doug Batchelor, Mark Finley, John Carter, Ron Halverson, Portanto, estes nomes que ele mencionou. all those names, the Portanto, ones todos I estes just nomes. mentioned, as he said. Okay, now, my question is, Agora, a minha questão é a seguinte. since I was the first Adventist evangelist that she met, Portanto, uma vez que eu fui o primeiro evangelista que ela encontrou, why didn't she come to me por que ela não veio até and mim? say, the angel told me to meet all these names, do you know these people? Por que ela não disse, olha, o anjo disse-me para eu encontrar todas estas pessoas, você conhece estas pessoas? She did not do that. Ela não fez isso. I am not saying she's a false prophet. I'm only saying there are too many questions I have in my Eu mind. não estou a dizer que ela seja uma falsa profetisa, eu apenas estou a dizer que tenho muitas perguntas na minha mente. Secondly, Em segundo the lugar, angel told her o anjo disse-lhe to see Roger Kuhn at the White Estate. para que ela pudesse encontrar com Roger Kuhn no White State, que é o departamento dos escritos de Ellen Yeah, he White. was working there at the General Conference. Portanto, é um departamento da Conferência Geral e ele estava a trabalhar But nesse the interesting departamento. thing is, Mas a coisa interessante é a he seguinte. left the White Estate
Ele já tinha deixado o White State over 5 years ago. há 5 anos atrás. I would think the angel would have known that. Eu penso que o anjo deveria saber isso. So there's a lot of things that confuse me about all this. Portanto, há uma série de coisas que me confundem. Something else that confuses me. Uma outra coisa que me confunde, We have already translated Steps to Christ into the Laotian language. nós já tínhamos traduzido o livro Aos Pés de Cristo para a língua do Laos. Something else that confuses me. Uma outra coisa que me confunde, The angel's name was Nathan that talked to her. portanto, o nome do anjo que lhe falou era Natã. Now, I'm confused Mas eu estou confundido, because Ellen White never saw the name of an angel, porque Ellen White nunca viu o nome de algum anjo, and the only name of the angel in the Bible is Gabriel. e o único nome que aparece na Bíblia de um anjo é Gabriel. So if you ask me, Portanto, se me perguntam did you meet the lady? se encontrei eu a senhora, Yes, I did. sim, eu If encontrei-a. you ask me, Se me do you perguntem, think she's a false prophet? pensa que ela é uma falsa profetisa. She doesn't claim to be a prophet. Ela não pretende ser uma profetisa. But I get nervous Mas eu fico nervoso when she talks about a national Sunday law. quando ela fala acerca de uma lei dominical. I also get nervous Eu também fiquei nervoso when there are a lot of questions I can't answer. porque tem muitas perguntas que não posso responder. Now, God may answer those questions, Talvez Deus um dia me possa responder a estas perguntas. but for me, Mas para mim, my faith a minha is fé based on God's word, é baseada na palavra de Deus. and there are too many questions for me. E há muitas questões para mim. I would be the last one to criticize somebody, but for me, there are too many questions. Portanto, eu serei o último a criticar esta senhora, mas continuo a dizer há And muitas unless questões para God mim. answers those questions, E a menos que Deus responda a estas minhas perguntas, I have doubts. eu, portanto, tenho dúvidas. Okay? Okay. I hope I gave you an honest answer. Penso que lhe dei uma Now, I want to resposta say one extensa. more thing about this. Eu quero só dizer uma coisa mais sobre Many isto. Adventists Muitos are adventistas always looking for a sign, estão sempre a olhar para um sinal. always looking for visions, Estão sempre à espera de always looking visões. for a miracle. Estão sempre à espera de milagres. This is the sign for the last generation. A palavra de Deus é um Our sinal faith para a must última be geração. solidly based on God's word. A nossa fé deve apenas estar solidificada na palavra de Deus, Visions fundamentada. can deceive us, As visões podem but enganar-nos, God's word is clear. mas a palavra de Deus é Okay, clara. one more question. Uma questão mais. Última questão. Okay, yes. Pastor, quando o grupo de literatura sai para trabalhar, bate à porta e fala à pessoa individualmente ou põe no correio o cartão, o tal cartão de para estudar a Bíblia? Yes, yes, yes. Okay. Thank you. We've done it both ways. Nós já, portanto, creio que todos ouviram a pergunta. Portanto, nós fazemos isto de ambas as formas. If we want to get a lot of literature out quickly, Portanto, se nós quisermos distribuir muita literatura we rapidamente, simply put it in the letterbox. nós apenas pomos nas caixas do correio. If we want to make contact with people, Se nós quisermos fazer contactos com as we pessoas, knock on the door. então aí batemos às So I've portas. done it both ways. Portanto, já fiz em ambos os. Thank you very much. Muito obrigados. As you go tonight, Gostaria de pedir a todos. Quando forem esta noite, à I medida want que, you to go with this thought in your mind. eu gostaria que vocês fossem com este pensamento nas vossas mentes. There is some soul Há alguma alma that God wants you personally to reach. de que Deus quer que vocês pessoalmente possam alcançar. As you leave this seminar, Quando vocês deixarem este as you go seminário home, e forem para casa, be praying orem that your ministry and life will be different. para que o vosso ministério e a vossa vida possam ser diferentes.